Esta noite, venha comigo, Suzy Valério, para um universo alternativo, onde um menino descobre um livro mágico que o transporta para outro mundo. Esta história se chama O Livro Mágico e o Reino Perdido de Atlântida, escrita por Elisha Hensley e traduzida por Mariana Eberhard. Rômulo sempre foi um garoto curioso. Desde pequeno, ele adorava livros de história e se encantava em observar o mundo ao seu redor. Seu pai sempre dizia que achava que ele se tornaria um cientista ou historiador, assim como ele. Mas todos se surpreenderam quando Rômulo começou a trabalhar em um porão antigo, cheio de livros misteriosos, com o renomado Dr. Wilson. O Dr. Wilson era um rato cinzento, velho e sábio, do tamanho de Rômulo, e que usava um manto longo e segurava um cajado com apoio para caminhar. Algumas pessoas achavam que ele tinha mais de 100 anos, mas ninguém sabia ao certo. Agora, veja você, neste mundo, animais e humanos vivem lado a lado. Todos falam a mesma língua e todos vivem em harmonia uns com os outros. É um mundo onde ratos podem ser médicos e corujas podem ser professoras. Antílopes podem ser chefes de cozinha e leões podem ser jardineiros. Qualquer um pode ser o que quiser, desde que seja uma ocupação útil, é claro. Quando as crianças completam 10 anos, recebem um emprego para ajudar a proteger esse mundo e contribuir com ele. Todos acreditam que o bem comum está acima do bem individual. No 10º aniversário de Rômulo, ele recebeu um emprego trabalhando com o Dr. Wilson, neste porão cheio de livros. O objetivo era simples: proteger e armazenar com segurança a literatura impressa. Agora, aos 14 anos, Rômulo trabalhava ao lado do Dr. Wilson há muito tempo. Enquanto todo mundo, incluindo ele mesmo, se surpreendeu com esse trabalho estranho, Rômulo se achava muito sortudo. Ele adorava seu trabalho como assistente do Dr. Wilson. Ao longo dos séculos, os livros foram coletados e preservados para garantir que, à medida que os avanços tecnológicos acontecessem, os livros não desapareceriam. Um mundo sem livros, afinal, seria um mundo muito chato. Como você poderia explorar diferentes universos se não houvesse livros para ler ou histórias para contar? A criatividade era importante e rara nos dias de hoje. E criaturas como o Dr. Wilson acreditavam ser seu dever sagrado protegê-la a todo custo, especialmente em um mundo cuja tecnologia está sempre em desenvolvimento e a lógica está acima da fantasia. O Dr. Wilson foi escolhido para ser o principal protetor dos livros e se dedicava muito ao seu trabalho. Ele tratava cada livro como se fosse um ser vivo, os manuseava com cuidado e os tratava com respeito. E tinha tempo para ler todos eles e escolher o lugar perfeito para guardá-los nas estantes do seu porão. Havia milhões de livros ali. O porão do Dr. Wilson ficava em uma cúpula subterrânea gigante. Ao redor das paredes da cúpula, havia estantes que se erguiam altas, como se fossem alcançar o céu. E em cada estante de livros, em cada canto do porão, havia livros amontoados. Livros de couro,
capa dura, brochuras, pequenos e finos, grandes e grossos, clássicos, aventuras, mistério, comédia. A lista era interminável. Era possível encontrar um livro para servir a qualquer propósito. Cada livro é único, costumava dizer o Dr. Wilson, enquanto subia a escada para colocar um livro novo na prateleira correta. As escadas eram incrivelmente altas. Se Rômulo subisse alto o suficiente até a prateleira mais alta da cúpula, ele quase podia esticar o braço e enfiar a mão no buraco grande no teto, que permitia que a luz do luar entrasse e iluminasse o chão. Era o luar e um grande número de velas que iluminavam o porão à noite. Se não fosse por isso, o lugar estaria completamente escuro. Ninguém mais podia entrar no porão dos livros, exceto o Dr. Wilson e seus assistentes. Era um grande privilégio trabalhar ao lado do rato sábio. Ele tinha padrões de qualidade elevados e não recebia pessoas no porão com frequência. Então, quando Rômulo foi designado para ajudar o doutor, a ocasião era muito importante. Uma noite, Rômulo estava ocupado com a chegada de uma caixa de livros novos, quando o Dr. Wilson, do nada, o chamou. O doutor raramente falava com Rômulo, a menos que o assunto tivesse a ver com trabalho. Ele estava no centro da cúpula, no topo do palanque, feito há tantos anos com muitos livros colocados um em cima do outro. Livros danificados e cópias foram usados para fazer os degraus da escada sinuosa, que levava até o topo do palanque, onde o Dr. Wilson geralmente se encontrava, lendo um livro antigo gigante. As páginas do livro antigo eram maiores que Rômulo, ou que o próprio Dr. Wilson. Era o maior livro que Rômulo já tinha visto. Ninguém era autorizado a ler o livro ou a subir no palanque, exceto o doutor. As páginas do livro antigo eram ultra secretas e tão delicadas que podiam ser rasgadas pelos dedos desajeitados de um leitor distraído. Rômulo subiu no palanque e chamou o Dr. Wilson. Ele normalmente não tinha permissão para estar ali, mas o Dr. Wilson o chamava. O coração de Rômulo bateu mais forte quando ele, com muito cuidado, começou a subir a escada improvisada. Parecia estranho estar de pé sobre as capas dos mesmos objetos que eles deveriam estar preservando e protegendo. Rômulo sentiu as páginas desmoronarem sob seus pés, e ele perdeu o equilíbrio algumas vezes ao tropeçar nos degraus, que não eram nada firmes. Finalmente, ele estava no topo do palanque, ao lado do Dr. Wilson, olhando para as páginas do livro antigo. A luz do luar, que saía do buraco no teto, iluminava as páginas e ajudava Rômulo a ver claramente. Era fascinante ver o livro antigo de perto. As páginas abertas pareciam ter sido escritas em uma língua perdida, que Rômulo não reconhecia. E, na página à esquerda, havia um grande símbolo circular, em torno de um corpo humano. Rômulo olhou para o Dr. Wilson, com confusão em seu rosto. "Onde você gostaria de ir?" perguntou o Dr. Wilson, do nada. "O que você quer dizer, doutor?" questionou Rômulo, intrigado com essa pergunta aleatória. O velho rato se virou para o lado, olhando direto para Rômulo.
Havia um leve indício de maldade brilhando em seus olhos. Se você pudesse ir a qualquer lugar, em qualquer mundo, para onde você iria? Disse ele, repetindo a pergunta estranha. Rômulo sorriu para a espontaneidade do velho rato. Ele nunca deixava de surpreender o menino. Mesmo que na maioria das vezes o Dr. Wilson fosse muito sério e fechado, às vezes ele aparecia com coisas engraçadas que surpreendiam Rômulo, como essa pergunta estranha. Rômulo pensou em sua resposta. Se eu pudesse ir a qualquer lugar, acho que não poderia escolher só um. Começou ele. Eu gostaria de ver tudo. Eu gostaria muito de ir ao fundo do mar, para o espaço sideral, viajar para um lugar onde eu pudesse ter poderes mágicos ou voar pelo ar em cavalos alados. Se eu pudesse ir para qualquer mundo, eu gostaria de ir para todos eles. Dr. Wilson sorriu para a resposta de Rômulo e levantou uma sobrancelha. Ele bateu 3 vezes no livro gigante com seu cajado. E, de repente, uma luz começou a brilhar de suas páginas. Rômulo ficou de boca aberta ao ver o livro antigo ganhar vida. Raios de luz irradiavam das páginas e iluminavam o porão escuro. Redemoinhos de luz dourada giravam no ar, e bolas brancas brilhantes pairavam acima das páginas abertas. Esse livro gigante era mágico todo esse tempo? Não era de se admirar que o Dr. Wilson fosse tão rigoroso sobre quem poderia lê-lo. Estava protegendo muito mais do que apenas livros comuns. Que tal você começar com apenas um desses mundos? Dr. Wilson achou graça do rosto hipnotizado de Rômulo ao ver a magia. Dr. Wilson explicou a Rômulo que este livro mágico era uma passagem entre mundos. Com a magia do livro, ele poderia ir para qualquer mundo que quisesse. Rômulo mal podia acreditar no que estava ouvindo. Dr. Wilson segurou seu cajado acima do livro mágico, que começou a emanar um brilho deslumbrante. Você está pronto? Perguntou o doutor, com um sorriso malicioso. Rômulo se aproximou e se inclinou para a frente, para olhar mais de perto. Ao se aproximar do livro, ele se sentiu muito sonolento. Seus olhos começaram a se fechar. Todos os músculos do seu corpo relaxaram. Seus olhos se fecharam completamente. E ele sentiu seu corpo se levantar do chão e flutuar no ar. Raios de luz dourada dispararam, girando ele lentamente no ar, enquanto bolhas de luz branca dançavam ao seu redor. Rômulo se sentiu em paz e seguro, enquanto a magia do livro antigo o envolvia em seu abraço místico. Ele sentiu como se todo o seu corpo estivesse derretendo suavemente e ondulando como água, completamente sereno. Ele sentiu seu corpo ficar mais quente, como se estivesse flutuando em uma piscina de água, e bateu os braços lentamente, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, como se estivesse remando no ar.
Seus pés ainda flutuavam acima do solo. E enquanto ele remava suavemente de um lado para o outro, parecia que estava empurrando contra uma força suave. Quase parecia que ele estava pisando na água. Rômulo demorou um momento para olhar em volta e não podia acreditar em seus olhos. Ele estava debaixo da água. Rômulo não estava mais no livro com o Dr. Wilson, mas flutuando em meio do mar azul profundo. Rômulo riu e olhou ao seu redor para a espetacular cena subaquática. Ele podia respirar como um peixe e seu corpo parecia leve e suave enquanto deslizava pela água com facilidade. Ele se movia tão facilmente que era como se tivesse vivido debaixo d'água a vida toda. Cada vez que ele respirava fundo e soltava o ar, bolhas saíam de seu nariz. Rômulo ficou alguns momentos simplesmente inspirando e soltando bolhas. Ele viu elas brilharem e refletirem as cores deste mundo subaquático. Ele respirou e respirou, seguindo as bolhas com os olhos enquanto subiam cada vez mais, até que estourassem. Rômulo parecia estar flutuando acima de algum tipo de trilha em uma floresta subaquática. Havia árvores altas e imponentes em ambos os lados dele, deixando um caminho aberto pelo meio. O caminho de areia levava para longe, mais longe do que ele podia ver. Ele podia ver o sol brilhando acima da superfície da água, iluminando a floresta subaquática abaixo. Ele poderia nadar até o topo para ver o que havia lá em cima. Mas ele não queria. Ele queria mais descobrir o que havia aqui embaixo. Rômulo começou a pisar na água e caminhou pela trilha. A superfície acima dele era de um azul fosforescente que lançava sombras azuis no solo de areia branca. Os troncos das árvores eram de um púrpura profundo e uma névoa rosa flutuava em torno das bases das árvores. Era uma cena etérea e Rômulo se sentiu ansioso para explorar mais. Rômulo sempre teve um espírito aventureiro, mas nunca imaginou que viveria o sonho de ser um explorador. Quando ele foi designado para trabalhar no porão com o Dr. Wilson, tantos anos atrás, parecia que ele simplesmente viveria através das histórias nos livros que guardava. Mas aqui estava ele, em uma aventura oferecida por um livro mágico, que ele acabara de descobrir que existia. Ao longe, Rômulo, de repente, notou uma figura caminhando em sua direção. Era uma figura humana, da mesma altura que ele. À medida que a figura chegava mais perto, ele podia ver que era uma garota. Ela deslizava com facilidade, seu longo cabelo azul pairando ao redor e atrás dela, conforme ela se movia pela água. Ela usava um vestido roxo, simples, e estava descalça.
Ela sorriu para Rômulo e falou: Seja bem-vindo, jovem. O que te traz a essas partes? Agora que a garota estava mais perto, Rômulo podia ver que ela era apenas metade humana. Seus dedos das mãos e dos pés tinham membranas para facilitar o movimento através da água. Sua pele era pálida com um tom prateado, indicando que ela carregava alguma magia. E ela tinha pequenas brânquias em ambos os lados do pescoço, permitindo respirar debaixo d'água. Rômulo tocou o lado de seu pescoço para ver se ele havia se adaptado a este mundo subaquático. No entanto, não havia nada lá. A magia do livro deve ter lhe dado proteção quando o enviou para cá. Rômulo olhou para os grandes olhos escuros da garota e se apresentou, explicando como ele veio parar ali. A garota parecia impressionada, mas não particularmente surpresa. Então você é um viajante do tempo e do espaço? Comentou ela, com um sorriso. Bem, então eu devo te mostrar as redondezas. Você veio a um lugar muito especial em suas viagens. Com isso, ela se virou e começou a liderar o caminho na direção de onde veio. Rômulo a seguiu. Eu sou Elora. Ela se apresentou em sua voz de sereia. Estou tão animada. Que bom que você está aqui. Eu sempre desejei encontrar um viajante do tempo e do espaço. Você vai amar o nosso mundo. Os dois caminharam entre as árvores e Rômulo sentiu um puxão suave para a frente, como se o espaço ao seu redor o estivesse aproximando de algo especial. Seu corpo nunca esteve mais relaxado que agora, envolto pela água. Ele começou a notar um som distante. Parecia que alguém cantarolava uma melodia sutil, mas o tom era reconfortante. Rômulo fechou os olhos para apreciar a música tranquila. Olha, sussurrou Elora ansiosamente. Acima de suas cabeças, nadando entre as árvores, havia 3 baleias grandes. Elas se moviam graciosamente enquanto pairavam, perto da superfície do oceano. Eram elas que cantarolavam silenciosamente. Rômulo estava ouvindo a canção das baleias. Ele parou para admirar a cena e Elora ficou ao seu lado, observando orgulhosamente as baleias passarem pelas árvores. Rômulo não pôde deixar de admirar criaturas tão magníficas e elegantes. Em seu próprio mundo, parecia impossível estar tão perto delas. Mas aqui estava ele, vivendo o impossível. Elora pediu que eles continuassem a jornada pelo caminho, com as baleias nadando no alto. Finalmente, os dois chegaram ao fim do caminho e as árvores desapareceram, deixando um espaço aberto à frente. Mas o espaço não estava vazio. Na verdade, estava cheio de vida. Rômulo olhou para o vasto mar aberto, onde uma ilha flutuante balançava na frente dele.
A ilha estava presa ao fundo do oceano por uma âncora gigante e uma corrente que ligava a âncora à base rochosa da ilha. No topo da ilha flutuante havia um castelo gigante. Um muro de pedra envolvia todo o castelo e havia apenas uma ponte levadiça para entrar, guardada por 2 cavalos marinhos gigantes. Várias torres se erguiam acima das paredes do castelo e o telhado era feito de conchas enormes. Pequenas janelas brilhavam como uma luz azul, indicando que o castelo era habitado. Muitos peixes, águas vivas e golfinhos de cores diferentes nadavam livremente na área aberta. "Bem-vindo à Atlântida", anunciou Elora, orgulhosamente. Ela segurou a mão de Rômulo e começou a nadar em direção ao castelo. Os olhos dele se arregalaram. Ele mal podia acreditar que estava no reino de Atlântida. Ele ouviu muitas histórias sobre o lendário reino perdido, mas nunca acreditou que fossem reais. No entanto, aqui estava ele, nadando em direção à entrada do reino. Rômulo leu muito sobre Atlântida quando era criança. Ele havia lido que era uma grande civilização com muito poder e tecnologia de ponta. Mas, uma noite, o reino afundou no mar e se perdeu para sempre. No entanto, aqui estava ele, diante de seus próprios olhos. Quando Elora chegou ao portão, os cavalos marinhos inclinaram a cabeça para ela e permitiram que ambos entrassem. A luz azul brilhante enfraqueceu quando entraram e logo começaram a nadar por um longo corredor. Uma corrente de água carregou os dois gentilmente. Rômulo se deitou e relaxou, enquanto a corrente os transportava pelo túnel. Ele olhou para Elora, que estava deitada de costas, com os olhos fechados. Ela parecia muito feliz, boiando na água. Rômulo também fechou os olhos para aproveitar o momento. Ele sentiu uma paz profunda e mal conseguia sentir o seu corpo, enquanto deixava a água assumir o controle. Finalmente, eles pararam. Rômulo e Elora olharam em volta e perceberam que estavam nos terrenos do castelo. Eles haviam parado em um salão gigante. Havia um lustre de cristais pendurado no teto de vidro. Cores diferentes refletiam nas pedras do lustre, iluminando o grande salão. No centro do lustre havia um diamante enorme que emanava uma luz azul radiante. Os olhos de Rômulo ficaram hipnotizados por essa luz. Elora sorriu quando viu a expressão em seu rosto. Ele estava
completamente deslumbrado. No centro do salão havia uma cachoeira enorme. A água caía levemente sobre pedras e plantas verdes, terminando em uma piscina que brilhava com o reflexo do diamante azul. Havia outros atlantianos brincando na água e descansando ao lado da piscina. Este deve ser o centro do reino, pensou Rômulo. Nas paredes do salão havia várias varandas, de onde atlantianos acenavam para os amigos. Ninguém precisava de escadas, afinal, todo mundo nadava até os lugares. Era como se todos estivessem voando, quando, na verdade, eles estavam simplesmente nadando. Venha, chamou Elora, enquanto nadava em direção ao grande salão. Rômulo a seguiu, enquanto ela o guiava pelo reino de Atlântida, que era totalmente diferente do seu mundo. Enquanto em seu mundo todos tinham um trabalho a fazer e trabalhavam muito, parecia que em Atlântida as pessoas não precisavam fazer muito, exceto relaxar e apreciar a beleza dos arredores. Todos os atlantianos pareciam felizes e despreocupados. Elora o levou ao grande salão e depois para outros lugares deslumbrantes do reino. Todos os lugares pareciam abertos e sempre havia uma fonte de água incrível no meio. Havia muitas plantas coloridas e belos corais decorando as paredes e os terrenos. Era como se os atlantianos tivessem pegado todas as belezas do oceano e trazido para cá, para poderem apreciá-las. Havia um som suave e constante em todos os lugares, como se houvesse magia no ar. Elora levou Rômulo para um pátio ao ar livre. Havia uma formação de cavalos marinhos gigantes à direita, com selas nas costas e rédeas em torno de seus focinhos. Elora pulou nas costas de uma das criaturas e pediu a Rômulo que se juntasse a ela. Ele subiu no cavalo marinho ao lado dela e juntos eles cavalgaram para cima e para fora do reino. Rômulo abriu um sorriso enorme enquanto o cavalo marinho corria pelas águas. Parecia que não existia força da pressão da água, por mais que eles estivessem em alta velocidade. Elora e Rômulo apostaram corrida para ver qual cavalo marinho podia nadar mais rápido, ultrapassando um ao outro e fazendo provocações de brincadeira. Rômulo não se divertia assim há muito tempo. Desde que ele começou a trabalhar no porão de livros, ele abandonou sua infância e se concentrou em fazer um bom trabalho para servir o seu mundo e deixar todos orgulhosos. Era libertador brincar como uma criança novamente. Depois de um tempo,
Ambos começaram a se sentir cansados de toda a diversão e cavalgaram de volta ao reino. Rômulo estava acostumado a um longo dia de trabalho duro, mas se sentia ainda mais cansado de se divertir. Ele gastou toda a sua energia nesta aventura inesperada. Ele estacionou o cavalo marinho que havia montado e deu um tapinha na cabeça dele, como agradecimento. Ao se virar para Elora, ele notou uma porta no meio do pátio. Ele não tinha visto ela antes, e era muito estranho ver uma porta sem paredes. Depois de um momento de confusão, Rômulo entendeu para que servia a porta. Era para ele. Talvez o livro mágico estivesse chamando Rômulo de volta. Ou talvez o estivesse levando para outro mundo. Ele não sabia o que esperava, mas ele sabia que era hora de deixar Atlântida. Ele se virou para Elora e agradeceu por sua amizade. Ela parecia desapontada por ele estar indo embora tão cedo. "Você vai voltar?" perguntou ela, com um pouco de esperança na voz. "Espero que sim", respondeu Rômulo, desejando de verdade que ele pudesse voltar à Atlântida. Rômulo disse adeus a Elora, se virou em direção à porta misteriosa e caminhou até ela. A porta tinha o dobro da altura de Rômulo. A madeira tinha uma cor roxa, desbotada e desgastada com o tempo. Havia uma maçaneta de bronze enferrujada do lado direito, e Rômulo colocou a mão nela. Com um toque, ele destrancou a porta e a abriu. Rômulo apertou os olhos, pois uma luz forte irradiava de dentro da porta. E assim que ele a abriu, se viu de pé, ao lado do Dr. Wilson, no porão de livros. Ele olhou ao seu redor, sem ter certeza se acreditava no que tinha acabado de acontecer. No entanto, quando ele olhou para o rosto do Dr. Wilson, que tinha uma expressão de alegria, sabia que tinha sido real. "Então, jovem Rômulo, como foi sua primeira aventura?" perguntou o doutor, indiferente. Muito animado, Rômulo descreveu para o Dr. Wilson a floresta subaquática, o reino de Atlântida e a sua nova amiga, Elora. Ele nunca esteve tão animado em toda a sua vida. Até agora, a vida de Rômulo havia sido bastante normal. Então, essa experiência de outro mundo o impressionou muito. O Dr. Wilson o ouviu sem esboçar reação, apenas acenando com a cabeça, como se já tivesse ouvido tudo isso antes. Claramente, ele estava satisfeito consigo mesmo. "Bem, parece um lugar espetacular. Talvez eu vá contigo da próxima vez", comentou o doutor, enquanto virava a página do livro antigo gigante. Rômulo agradeceu muito ao Dr. Wilson por compartilhar a magia secreta do livro com ele. Ninguém jamais acreditaria no que aconteceu, mas o doutor fez Rômulo prometer não contar sua aventura a ninguém.
Rômulo ficou um pouco desapontado por ter que manter em segredo a sua visita à Atlântida, mas entendeu o porquê. Se todos descobrissem que o livro era mágico, as pessoas tentariam se aproveitar dele, ou talvez até roubá-lo. Era o segredo deles, e eles tinham que protegê-lo. Rômulo tentou olhar sobre o ombro do Dr. Wilson para ver a próxima página do livro, mas não adiantava nada. Ele não conseguia entender uma única palavra ou símbolo no papel. Ah, eu queria que essa aventura nunca terminasse, suspirou Rômulo. O Dr. Wilson se virou e balançou o dedo indicador na frente do nariz de Rômulo. Se uma aventura não terminar, você não terá tempo para mais nada, disse o doutor, com muita sabedoria. Ele bateu na página do livro mágico com seu cajado 3 vezes, e redemoinhos de luz começaram a sair nas páginas mais uma vez. Esse foi apenas o começo, anunciou o Dr. Wilson, observando os feixes de luz dourada. Para onde você quer ir agora?